Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos abordar o seguinte tema. A Bíblia, ela é uma obra do catolicismo? Ela é de autoria católica? Bom, quando algum irmão protestante vai conversar com alguém que é católico, muitas vezes sem nem ter a intenção, de entrar em discussões ou conversas teológicas, alguns católicos dizem que a Bíblia, ela é uma obra do catolicismo e que, portanto, o sola escritura do protestantismo, da reforma protestante, até isso vem do catolicismo. Então, os protestantes seriam aí uns ingratos, pessoas que não sabem reconhecer a importância católica e etc e tal, ok? Muitos irmãos ficam confusos com isso. Eu já vi irmãos se perderem por causa disso. Através deste vídeo eu quero mostrar que não, a Bíblia não é uma obra do catolicismo, tá bom? Bom, pessoal, nós precisamos primeiramente entender o que é o catolicismo. O catolicismo, ele é uma ramificação da fé judaico-cristã, é uma congregação que começou a existir a partir do ano 325 depois de Cristo, a partir da Igreja de Roma, ok? Nós temos que entender também que o catolicismo, ele não é a igreja primitiva. O catolicismo não se assemelha com os apóstolos, com os primeiros discípulos, porque a igreja primitiva não acreditava em Imaculada Maria, não acreditava em primazia da Igreja de Roma, não acreditava em Papa, não acreditava que a Eucaristia era a transubstanciação, tantas outras doutrinas que a igreja primitiva não cria, mas que o catolicismo crê. Então, nós temos que entender esse ponto antes de iniciar esse vídeo, ok? Vamos lá. Por que a harmonia canônica e a própria Bíblia em si não é uma obra católica? Veja só, no primeiro século e no segundo século, nós temos muitos pais da igreja citando que a leitura que era feita quando haviam cultos de domingo, de sexta ou de sábado, ou até em alguns outros dias da semana, onde eles, por perseguição, arrumavam outro dia para se reunirem, eram lidos o testemunho dos profetas e o testemunho dos apóstolos. O que isso quer dizer? Que naquela época já existia, de fato, um cânon bíblico. É importante dizer também que o judaísmo, antes da vinda de Jesus, também tinha um cânon bíblico. Os próprios essênios já tinham todos os livros do Antigo Testamento, como nós conhecemos hoje, tidos como sagrados. Alguns outros livros eles liam, achavam importante, como os apócrifos, Enoque, 1 Macabeus, mas para eles esses livros não eram sagrados. Sagrados era somente o Antigo Testamento como nós conhecemos hoje. E é por isso que você pode ver aí na mídia, o descobrimento dos pergaminhos do Mar Morto e etc., que são idênticos ao Antigo Testamento que nós temos hoje. Por quê? Porque já existia uma organização canônica do Antigo Testamento muito antes do Senhor se encarnar, do Senhor vir à Terra. E no Novo Testamento não é diferente. Os discípulos, depois dos apóstolos, já citavam escrituras, já falavam delas nos cultos e já tinham elas conjuntas ali para pregação, para missões e etc. O primeiro líder assim importante que eu posso citar para vocês é Taciano o Assírio. Taciano o Assírio ele não teve um fim muito legal, ele acabou se apostatando da fé. Porém, uma coisa muito importante de Taciano é que ele era um grande líder e evangelista.
E Taciano é o autor do Diatessarão. O que é o Diatessarão? O Diatessarão é uma das, ou se não a mais antiga harmonia evangélica que se conhece até os dias de hoje. O Diatessarão é um livro que contém os 4 evangélicos em uma narrativa linear, ou seja, Taciano não dividiu em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele fez uma narrativa linear onde todos os relatos dos apóstolos estavam ali conjuntos em um mesmo livro. E por que Taciano fez isso? Como ele era um evangelista, ele gostaria de pregar alguns versículos por onde passasse. Então o Diatessarão, ele cumpria esse objetivo que Taciano tinha. Então, por exemplo, genealogias, para Taciano não era importante pregar. Então ele tirou as genealogias. Todos os versículos que falam da genealogia do Senhor, ele tirou. Alguns outros versículos, como mais para o final de João, mais para o final de Lucas, ele também retirou, porque ele não julgou ser necessário pregar. Mas enfim, o Diatessarão, ele é um livro antigo que já mostrava uma harmonia canônica, uma harmonia evangélica. E veja só, esse livro, o Diatessarão, ele foi escrito, não digo nem escrito, ele foi compendiado, ele foi compilado por Taciano, dos 4 evangelhos, em 150 depois de Cristo. Ou seja, mais de 150 anos antes da fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. Um outro líder importante é Justino Mártir, nascido em Samaria, capital naquela época da Galiléia dos gentios. Justino Mártir, ele cita em todas suas pregações e suas obras apologéticas os 4 evangelhos e algumas outras cartas dos apóstolos. Justino Mártir, inclusive, foi um dos maiores defensores do cânon bíblico, principalmente quando Marcião de Sinope, um gnóstico, um herege, tentou escrever ali os seus próprios evangelhos, o Evangelho segundo Marcião, onde ele tentou compendiar todas aquelas filosofias ocultistas do gnosticismo dentro de um falso evangelho. E Justino Mártir é famoso exatamente por debater contra Marcião e deixar bem claro que o que o Marcião estava pregando era uma heresia, que os 4 evangelhos e as cartas dos apóstolos e as memórias dos profetas não diziam absolutamente nada do que ele estava dizendo. Então, se Justino Mártir se baseava nas escrituras para o seu ministério apologético, então já existiam escrituras na época de Justino Mártir. Isso, lembrando que Justino Mártir nasceu em 120 depois de Cristo e morreu em 160 depois de Cristo, ou seja, muitos anos antes também da fundação do catolicismo. Depois nós partimos para Irineu de Leão, talvez aí um dos pais da igreja mais importantes no quesito de cânon bíblico. Irineu de Leão, ele nasceu na Turquia, na atual Turquia, e foi muito famoso por ser o bispo em Gália, uma cidade que hoje faz parte da França, E no seu ministério também apologético, ele ficou famoso por refutar os gnósticos, diversos outros pagãos e também os filósofos gregos, os sofistas, E em algumas de suas obras, você vê Irineu de Leão citando as escrituras e citando o que ele chama dos 4 evangelhos, ele cita os 4 evangélicos separados. E quando nós vamos fazer um compêndio de todas as obras, todos os escritos de Irineu de Leão, somente 3ª João e a carta aos Hebreus é que não são citadas. Todos os outros livros são citados por Irineu de Leão, e esses 2 livros, Hebreus e 3ª João, são citados por outros pais da igreja e por outros líderes famosos. Naquela época já existia um cânon definido. Por mais que não existisse um livro, grande como nós temos hoje, com todos os 66 livros da Bíblia, naquela época já se sabia o que era a escritura do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou como era chamado naqueles tempos, Antigo Pacto e Novo Pacto.
Irineu de Leão, válido lembrar também, viveu na época do segundo século, muito antes da formalização da instituição católica. Algumas outras coisas importantes que eu gostaria de mencionar para vocês é também o seguinte. Primeiro de tudo, o Senhor Jesus, enquanto esteve entre nós como humano, sendo Ele Deus, Ele diz em Mateus 23 que o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, que foi morto entre o templo e o altar, seria cobrado da geração dos fariseus, que era uma geração perversa. O Senhor Jesus também deixou aí uma grande comprovação de que o cânon do Antigo Testamento, agora não do Novo, mas do Antigo Testamento, já estava definido na sua época. Muito simples, porque quando Jesus fala da morte de Abel, ele está citando algo que ocorreu em Gênesis. E quando ele fala da morte de Zacarias, o profeta, filho de Baraquias, ele cita um dos últimos profetas martirizados, mortos pela perseguição.